O MMA está na moda. Todos os dias surgem novos adeptos do esporte, mas se você quer ter sucesso em qualquer modalidade esportiva, uma das primeiras preocupações é com a nutrição, ou deve ser também com a dieta alimentar. Para falar sobre o assunto, recebemos aqui a nutricionista direto do Rio de Janeiro, Mariana Belém. Boa tarde, bem-vinda ao Acre TV. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Você tem uma atuação bem peculiar. Fala um pouquinho sobre a sua atuação hoje no mercado de nutrição esportiva ou desportiva no Brasil. Bom, por ser especializada em nutrição esportiva, eu trabalho com a Confederação Brasileira de Lutas Associadas, que é a luta olímpica, né? Trabalho em academias no Rio de Janeiro. Então, meu foco principal é atleta, mas praticante de atividade física também, já que a gente está agora, todo mundo está em busca da qualidade de vida, que era uma coisa que as pessoas antigamente não estavam tão preocupadas com isso. Vou abrir aqui a participação para o público que está em casa. Atenção, se você quiser fazer perguntas, é só ligar 32281271 ou busca lá Acre TV nas redes sociais. Agora corre, a consulta é ao vivo, é gratuita, mas tem hora para acabar. Fala um pouquinho sobre essas pessoas que, ao verem aí atletas com corpos malhados, bem definidos, elas correm para a academia, mas querem um resultado para ontem. Essa busca pelo corpo perfeito, ela requer um tempo, mais dedicação, uma mistura de tudo. Isso é preocupante, porque os atletas eles têm um condicionamento físico já alcançado e não se alcança isso de um dia para o outro, né? E além disso, por querer conquistar um corpo saudável, secar e ganhar massa muscular, as pessoas deixam de comer o ideal e uma quantidade calórica ideal. Uso de suplementos inadequados, então é um cuidado que a gente tem que ter. Não que não se possa usar o suplemento às pessoas que praticam atividade física, mas é um cuidado, tem que ser uma coisa muito monitorada para que não tenha algum problema. Até mesmo para não aumentar a gordura. Tenho perguntas aqui da rede social, da internet. Essa pergunta aqui é interessante. Entre aspas, a pessoa fala que toma suco de laranja com sal após a atividade física, porque na cabeça dessa pessoa repõe os sais minerais. Certo, mito ou errado? Errado, até porque um suco de laranja, a quantidade calórica dele é de uma Coca-Cola, né? Nutricionalmente falando, o suco de laranja é mais saudável, mas em termos de quantidade calórica é muito alto. E após a atividade física, você deve ter uma ingestão, sim, de reposição de carboidratos, de proteínas, mas o suco de laranja não seria o ideal. Muitas pessoas fazem essa confusão, tem pergunta aqui também da internet em relação ao suplemento alimentar, que a pessoa, ao ingerir, pode engordar se não tiver orientação correta. Explica um pouquinho pra gente. Suplementação alimentar é para as pessoas que elas não têm massa muscular ou as que têm massa muscular? Como é que funciona? Então, a gente tem suplementos para aumento de massa muscular, aumentos para perda de gordura. Então, assim, eles têm uma vasta qualidade, cada um vai para um objetivo, né? Só que você tem um cuidado, porque, por exemplo, um whey protein, que é uma coisa que a gente indica, é testado cientificamente, ele funciona. Só que para algumas pessoas, o excesso calórico. Então não adianta, é o gasto junto com a sua ingestão. Se você tomar um whey protein a mais, aquilo vai virar gordura. Até mesmo um pedaço de frango, é tudo muito contado. A Vani Gley, do São Francisco, aqui em Rio Branco, faz uma pergunta. Ela quer saber se alguém que tem o diabetes pode fazer atividade física, ser um atleta e também se alimentar corretamente com esses produtos que estão aí no mercado para perda rápida, no caso, o ganho de massa muscular. Pode sim, a não ser que seja insulino dependente, que aí já é uma coisa mais complicada, mas pode fazer atividade física sim, pode fazer uso de suplementos, tudo monitorado, tudo cuidado com especialista de nutrição. Cuidado para não ouvir os professores de educação física, às vezes eles não ajudam muito, né? Eles querem ajudar, mas atrapalham o nosso trabalho. A Maria Antônia, do bairro Aeroporto Velho, faz uma pergunta: quem está acima do peso, qual seria a atividade física de uma nutricionista orientando para essa pessoa perder peso e aí acompanhando com alimentação saudável? Eu acho que o interessante é você combinar as atividades, né? A gente tem a atividade aeróbia e não aeróbia, que é uma ginástica, que outra uma corrida. Então, o ideal é achar uma coisa que seja boa para você. Não adianta você passar um mês fazendo ginástica, spinning, corrida, se no mês seguinte você vai enjoar e não vai fazer. É uma coisa a longo tempo. Acho que é não só emagrecimento, é qualidade de vida, é manutenção desse peso depois que você alcançar. Então não adianta essa loucura que as pessoas saem correndo, corre de manhã, malha de noite, treina, então não adianta. É uma coisa que tem que ser organizada.
A Rosana de Capixaba, na fronteira com a Bolívia, faz uma pergunta. Obrigado pela audiência aí no município. Ela quer saber o seguinte: como perder peso sem fazer atividade física? Olha, é aquilo que eu falei. Se você gasta X, você tem que comer X. E para emagrecimento, a gente diminui um pouco essa quantidade calórica. E emagrece sim, mas o interessante é que a gente tem que linkar a atividade física à saúde, à questão cardiorrespiratória, à questão cardiovascular, e não para o emagrecimento e não só para ganho de massa muscular. Tem de separar essa coisa do conseguir um corpo saudável, você consegue ajudando com atividade física e nutrição, mas tem que dar uma malhadinha. O Mário, lá do bairro das Placas, aqui na parte alta de Rio Branco, tem acima dos 50 anos, está perguntando como fazer para quem tem essa faixa etária para ganhar massa muscular. Olha, essa idade é complicada porque a gente tem o GH, que é o hormônio de crescimento, e ele está diminuindo aos 50 anos. Então, quanto mais massa muscular a gente conquistar, melhor ainda. Então, é um treino de atividade física, hipertrofia, uma musculação, junto com a nutrição, aumentando uma quantidade, botando uma quantidade de proteína ideal. Então, assim, é mais focado, os dois trabalhos juntos, muito juntos, a atividade física com a nutrição. Uma pergunta aqui da rede social: algumas mulheres fazem uso da testosterona e queria saber aqui a orientação para esse uso. Tem que ter uma prescrição de um profissional de saúde? Sim, sim. E é perigoso, né? Porque a testosterona, ela é um hormônio masculino, então ela pode desregular o que já é o hormônio feminino. E nós mulheres, já é complicado, a gente tem a TPM, então tem uma oscilação hormonal muito grande. Você botar um hormônio masculino pode dar uma complicação. A Amanda, do bairro Novo Horizonte, faz uma pergunta. Obrigado pela pergunta. A Amanda, ela quer saber qual seria a indicação de alimentação para antes do treino e para pós-treino, para quem malha pesado. Segundo ela, pesado, entre aspas. Olha, de preferência carboidrato, pré-treino, e botar a proteína pós-treino, mas com um pouco de carboidrato, porque para você metabolizar, você precisa dos dois. Então, antes carbo e depois proteína. A Sara, do bairro 6 de Agosto, aqui em Rio Branco, fala que não é gorda, mas tem gordura localizada. Ela quer saber como queimar a gordura com uma boa alimentação. Olha, o ideal da alimentação é o comer de 3 em 3 horas, é uma quantidade ideal e uma alimentação variada. Não adianta a gente se privar de um arroz e feijão, é uma quantidade do arroz e feijão que vai interferir nessa perda de peso, nessa gordura localizada. E a gordura localizada é a genética da gente, né? Então, cada um... Nutricionista faz isso direitinho? Faz. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem mais perguntas aqui da internet em relação às palestras que você vai ministrar aqui em Rio Branco. Estão querendo saber quais são os temas específicos. Então, são 2 temas, um às 9 horas da manhã no Teatro Hélio de Melo, com nutrição para praticantes de atividade física, e à tarde para reeducação alimentar e emagrecimento, às 3 da tarde. E maiores informações, 92476161, que é o CT Mova-se, que a gente está passando todas as informações. O Ricardo de Chapuri faz uma pergunta aqui para a gente. Ele quer saber se o excesso de gordura provoca a falta de ar e se a mudança de hábitos alimentares pode aliviar esse sintoma que ele está sentindo. Resolve. Resolve porque o excesso de gordura, a gordura pesa. Então, para ele se movimentar, ele vai gerar uma falta de ar. E a atividade física é aquilo que eu te falei. A função cardiorrespiratória vai melhorar e a gordura, com certeza, ela vai diminuir. Vai ficar por aqui quanto tempo no Acre? Fico até dia 18, pretendo voltar em outubro para continuar os meus trabalhos e espero que... Porque ficaram muitas perguntas de fora dessa conversa que aqui ao vivo. bom, Obrigado, isso é bom, turma, gostei. pela participação, interatividade aí pelas redes sociais, pelo telefone. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Bom trabalho para você amanhã. Obrigada.